Chegou um momento que você estudou tanto, que você adquiriu tanto conhecimento, que você começou até a trabalhar no estratégia. Como que foi que começou? Como que você entrou lá? Por que que você entrou? O que que você ministrava? Como é que foi? Porque eu assisti muitos vídeos seus no Estratégia. Então, vamos lá. E eu comecei, foi engraçado, né? Porque quando eu passei aqui no TCE São Paulo, eu recebi uma ligação do pessoal de Estratégia para eu vir aqui dar uma entrevista. E aí eu conheci até o Bruno, que também tinha sido aprovado. Eles chamaram acho 4 ou 5 pessoas. E eu fui selecionado dentro desse pessoal, que era aluno de lá. Aí eles me chamaram. Aí eu falei, nossa, interessante, fui. Da entrevista, né? Fui dar entrevista lá. E foi bem bacana, o pessoal, a gente conheceu, o Ricardo Vale, toda essa galera. Na época também, direção e concursos ainda não existia, né? Então a gente tinha Eric Alves, toda essa galera da direção, Vitor Dal, tava toda lá. E então começou assim, a gente foi lá dar essa entrevista, contando um pouco como é que foi a minha preparação, similar aqui, isso aqui mais curto. E aí tive o primeiro contato. Só que eu falei, não sei se eu quero mexer com isso agora, porque eu quero estudar para concurso para tentar voltar para minha cidade. Aí beleza, passou o tempo. Aí acho que foi um pouco antes da pandemia, eu fiquei com isso na cabeça, falei, será que Mas quando eles te convidaram para você ir lá, foi para dar entrevista? Foi para dar entrevista. Eles apenas. comentaram nada de você trabalhar para eles? A priori, eu não mostrei interesse, Tá. não perguntei, né? E não ninguém sondei, falou nada? E ninguém não falaram nada a priori. Tá. Mas um deles já ficou meio. Eu vi que ficou Do já. pessoal lá, você tá falando? Do pessoal do Estratégia? Não, do que tava com a gente. Dos alunos? Dos alunos. Tá. Ele ficou. É o Sérgio Machado, que ele ficou interessado. Eu vi que ele tava meio interessado, inclusive hoje ele é professor de direção. Legal. Acho que ele trabalhou uma época no Estratégia, mas hoje ele é gente boa demais também. E também tem uma história bacana. Ó, Sérgio, se puder, hein? Ele tá em Brasília? Onde Então, que ele tá? Aqui de São Paulo? Ele tava no TC Paraíba. Ah. E aí só que eu acho que devido ao home, acho que talvez ele esteja ficando um pouco Fortaleza. Então ele tá meio no Nordeste. Mas Sérgio, se um dia você vier pra cá, pra São Paulo, por favor, você está convidado aqui, ó. Um cara de moral tá falando de você. Então, por favor, não recusa nosso convite. Mas volta aí, beleza. Aí você achou que ele ficou interessado, mas você não falou nada. Na época porque eu ainda pensava em continuar estudando, eu sou de Brasília, queria continuar. Perfeito. Só que aí acabou que eu comecei passou um tempo, eu comecei a me interessar por essa área de concurso, acho que final de 2019. Estava estudando para tentar voltar para Brasília, início de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Aí eu comecei primeiro fazendo redação para um amigo que era professor do direção, comecei no direção, fazendo um recurso de redação na equipe dele. E aí foi assim que eu comecei. Aí nisso também falei, quer saber? Foi virado do ano, acho que 2019 para 2020 também. Eu acho que eu tenho alguma coisa que virar de ano. Eu falei, cara, quer saber? Vamos dar uma mensagem pro Ricardo Vale. Aí eu falei, Ricardo Vale, que sou Ricardo, mandei meu vídeo que eu tinha ido lá, pô, já fui aí, tudo mais, a entrevista, gostaria de trabalhar com vocês. Aí ele me passou o contato de uma pessoa, aí já me colocaram na equipe lá para fazer algumas coisas e comecei. Aí eu comecei, trabalhei em várias frentes lá, porque a estratégia é muito grande, né? Tinha marcação dos aprovados, tinha coach, tinha sala para você conversar com os alunos, tinha webinário. Então eu trabalhei até aula, não sei se vocês conhecem, mas o professor Sérgio Mendes, que era um dos donos, que era professor de administração financeira orçamentária, fiz aula para ele, da aula do PPA, do último PPA, que está vigente, eu fiz e ele corrigiu. Então assim, trabalhei em várias frentes do Estratégia. Foi uma experiência bem bacana mesmo, ralação, mas é muito gratificante. Você vê também os alunos serem aprovados, você viver ali bem próximo o que você... Dos dois lados, os né? dois lados da moeda. E lá você ministrou o que lá? Mais orçamento? O que foi? Então, nessa parte... Então, teve essa aula específica que eu fiz com o Sérgio Mendes, foi essa parte de administração financeira orçamentária, e eu também cuidei de uma época de bizu estratégico, que era como se fosse um resumo das matérias que a gente fazia. Então, eu cheguei a fazer de português, cheguei a fazer de inglês, de espanhol, legal, de AFO, acho que até direito constitucional. Então foram muitos bizus, assim, muitas matérias distintas que a gente estudava, né? Você tem que estudar para se atualizar, para poder entregar o material para os alunos, né? E o que é essa daí que você falou primeiro, marcação de alunos? O que é isso daí? Daí eu nunca ouvi falar. Então, eu não sei se ainda existe, mas era resumindo, a ideia por trás era quem já foi aprovado, grifar as partes mais importantes do PDF, como se fosse um resumo de grifo de quem já foi aprovado, para mostrar as partes mais importantes, porque quando
você tá começando, você começa a grifar coisa que às vezes não faz nem importa. Você deixa a página de branca e amarela, né? Eu já queria falar. Verdade. A página é amarela, é branca, ela fica amarela, né? Você faz isso, ou também, né, você acaba grifando coisas que não são relevantes. Porque você não tem aquele conhecimento do que cai em prova. Então, às vezes, você está pegando ali com coisas que não são tão relevantes para o dia a dia da prova e está deixando passar, entendeu? Então, quando você começa a ver um grifo de quem, isso aqui realmente eu tenho que dar um olhar especial, entendeu? Então, tinha essa pegada de você grifar aquilo que era... Você pegava o PDF de um aluno... Eu pegava um PDF em branco, um PDF que está lá no site. Está lá no site PDF. Isso, a gente... Aí você grifava o que você achava importante. Isso, que normalmente caía em concurso. Tá, aí o aluno que quisesse pegar aquele material... Podia pegar aquele material. Aí ele pegava já grifadinho, bonitinho. Já grifadinho, isso aí. Oh, legal isso daí, cara. É, interessante. Então, tem... Deve ter isso daí ainda, porque tem vários materiais que eu Adianto, vejo. né? É, deve ter. E ainda de alguém que já passou, sabe mais ou menos. Então, isso é bem interessante, porque acaba que faz isso. Os alunos, quem já foi aprovado, sabe, né? O que a banca cobra mais, o que a banca nunca cobrou, entendeu? Inclusive, esse era o meu método de estudo, de grifos. Só que, lógico, na minha época a gente usava muito mais... Era o impresso, né? Então a gente usava lápis, marca-texto de várias cores e tal. Nossa, ajudou muito isso daí pra mim. E foi fantástico, assim. Acho que eu fiquei quase 2 anos no estratégia. Acho que eu fiquei quase 2 anos trabalhando em estratégia. Eu fiquei um pouquinho no direção, né? Nessa época de recurso para redação, que também foi bacana porque sempre achei que fosse um bicho de 7 cabeças fazer recurso de redação, mas aí quando você... Tudo é um pouco difícil no começo, mas quando você aprende, você vê as pessoas subindo posição, isso é muito legal. Você muda vidas, né? Então é algo que você vê muito próximo. E aí depois a gente trabalhou, fiquei nesse ano em estratégia, depois eu saí para montar com mais 2 sócios material de... Lembra que eu falei questão de revisão? Material de revisão para concurso, que é mapa mental, que é pelo menos a metodologia que mais funcionou comigo. A gente tem mapa mental e resumos esquematizado. Então, chama mapaspro.com.br e a gente está focando nisso agora. A gente começou com marketing mais forte, só que a gente viu que as pessoas... O que acontece? Demanda muito trabalho, muita mão na massa para você fazer mapa mental, fazer resumo esquematizado de uma forma que a gente gosta, com qualidade. Tá. A gente precisa de braço. Então, a gente começou a entregar e começar a vender e começar a divulgar, só que as pessoas pediam, você tem concurso tal, você tem concurso tal, você tem tal matéria. A gente falou, não adianta a gente ficar divulgando tão intensamente enquanto a gente não conseguir fechar, pelo menos, as matérias que a gente gostaria, né? Então, e os concursos, eles também acabam tendo que focar em concursos que tem uma procura alta também, exatamente. Né? Então, a gente já terminou algumas matérias, contabilidade já tá, português, informática, já tem várias, só constitucional a gente está finalizando, então administrativo, então tem algumas matérias que a gente está ainda... Progresso, é mão na massa e é isso, a gente está realizando mais um sonho aí, que era quando eu estudava para o concurso, que era por mapa mental, meu sonho era um dia conseguir disponibilizar isso para quem é concurseiro. Legal, Anderson, depois deixa o link, né? Não, já tá aqui, o pessoal já tá vendo, já é mapaspro.com.br. Pessoal, vocês estão vendo aqui embaixo, mapaspro.com.br, a gente também vai deixar o link aqui na descrição, é só você clicar, entrar lá, e assim, aquele negócio, né? Hoje vocês têm um material disponibilizado, mas aí de repente, que nem você falou, você sai um concurso específico hoje, vocês estão fazendo ou vocês estão parados ainda, vocês estão pensando? Então, a gente está nesse processo a gente não está acompanhando assim, agora o nosso foco é realmente produção de material, porque, exemplo, direito administrativo, direito constitucional tem um núcleo duro, né? Tipo, licitações, contratos. Então, enquanto a gente não finalizar isso, não adianta a gente ficar focando, sei lá, cair uma legislação específica da Polícia Civil, sei lá, do Estado de São Paulo. Regimento interno. Regimento interno. Não adianta a gente ficar fazendo isso agora, porque a gente não tem braço. Tá. Então, primeiro a gente está focando no núcleo duro dos concursos. Então, na verdade, vocês vendem materiais de revisão. De revisão. Você não vende material para o concurso X. É isso. Não, material por exemplo, sai lá, Receita Federal, clica aqui, a pessoa compra um pacote. Não. Como é que funciona? A pessoa compra o material, ela compra a matéria? O que eu vejo? Normalmente a gente tem os dois, tem tanto o pacote quanto a matéria, né? Mas, inclusive, a gente teve algumas pessoas que utilizaram o nosso material para a Polícia Federal, que foram aprovados, deram até depoimento. Porque eu vi um gargalo muito grande quando eu estudava de você achar material de revisão com qualidade, com as questões atualizadas, com jurisprudência nova, porque acaba que a pessoa faz uma vez e acaba replicando, então não atualiza. Dá um trabalho então isso daí, né, cara? Esse foi um gargalo que eu vi bem grande quando eu estudava e eu acho que ainda existe. Por isso que hoje em dia tem mapas da Lulu. Tem vários outros concorrentes aí que também fazem isso,
mas foi um gargalo que eu vi quando eu estudava, que é difícil você achar um material de revisão aprofundado com qualidade. Não é um material curto, porque nosso foco não é esse, é um material que tenha para o concurseiro ali para ser aprovado, que eu utilizaria para estudar. Então, é mais ou menos a nossa intenção.